Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Uma lenda bem comum e que de tempos em tempos reaparece é sobre os supostos códigos de desativação que são instalados em armas exportadas e que teria supostamente a função de impedir o seu uso contra o país fabricante. Mas isso é um fato real ou é apenas uma invenção da internet? Para responder essa pergunta, é preciso primeiro entender de onde vem essa história. A teoria dos códigos de desativação começou em função da Guerra das Malvinas. Nesse conflito, os argentinos utilizaram mísseis antinavio Exocet de origem francesa com grande sucesso contra a frota britânica. E um dos capítulos até hoje reproduzidos sobre esse conflito foi uma suposta solicitação por parte dos ingleses de códigos que poderiam anular o correto funcionamento dos mísseis Exocet. Porém, a parte curiosa sobre essa teoria é a forma como ela surgiu. O então presidente francês na época supostamente teria contado ao seu psicanalista que os britânicos durante a guerra haviam solicitado códigos de desativação dos mísseis Exocet. Esse psicanalista posteriormente escreveu um livro onde esse suposto relato foi publicado, e a partir daí essa história começou a ser reproduzida. Isso significa que essa história, baseada em um relato que ninguém sabe se realmente aconteceu, deve no mínimo ser tratada com cautela. Além do mais, existe a possibilidade do psicanalista realmente ter ouvido algo sobre mísseis, mas ter entendido tudo errado, já que provavelmente não era uma área de seu conhecimento. E isso pode ter feito com que ele replicasse uma versão diferente da real, como aquelas brincadeiras de telefone sem fio, onde o que é dito chega totalmente distorcido no final. De qualquer forma, essa história se baseia apenas no relato de um homem que não possui nenhuma prova do que afirma, e a própria história de outros conflitos desafia essa teoria. Na Guerra do Golfo, em 1991, por exemplo, uma das aeronaves mais numerosas e capazes do Iraque eram os caças Mirage F-1, e mesmo com a França, o país de origem do Mirage, participando do conflito contra o Iraque, esses aviões continuaram operando, algo que não deveria acontecer se de fato existisse algum botão mágico capaz de desativá-los, já que é de se supor que códigos de desativação não estariam restritos aos mísseis. A Força Aérea do Irã, que até hoje opera caças F-14, é outro exemplo de um país que tem a perspectiva de utilizar seus equipamentos militares contra o país de origem e que mesmo assim esses equipamentos continuam em funcionamento. Durante a Guerra da Geórgia, equipamentos russos, inclusive sistemas antiaéreos, foram utilizados com sucesso contra os russos. Na Guerra das Malvinas, os argentinos utilizaram destroyers Type 42, que eram britânicos, em um conflito que foi travado contra os britânicos. Nos anos 80, um barco rápido de ataque iraniano lançou um míssil Harpoon, fabricado nos Estados Unidos, contra um navio de guerra americano que precisou se defender utilizando chefes para despistar o míssil, algo que não seria necessário se houvesse um código capaz de desativá-lo. Da mesma forma como existem relatos de mísseis antiaéreos americanos Stinger que foram utilizados contra aviões americanos no Oriente Médio, e as próprias imagens do Talibã utilizando equipamentos militares americanos que foram deixados para trás também desafiam a tese da existência de códigos que podem simplesmente desativar equipamentos militares com apenas um aperto de botão. Essa probabilidade de os códigos de desativação existirem de fato é ainda mais baixa pelas dificuldades técnicas que isso traria. Via de regra, equipamentos militares, como aeronaves ou mísseis, se comunicam de forma criptografada apenas com plataformas cooperativas, e muitas vezes os sistemas de comunicação originais, que seriam a única porta de entrada para o acionamento de um sistema de desativação, ainda são trocados pelos sistemas de comunicação do país comprador. E como esses equipamentos não estão ligados na internet ou outra rede externa, seria muito difícil acionar remotamente algum dispositivo interno capaz de colocá-los fora de operação. Podemos dizer então que a história dos códigos de desativação de armas, que começaram a circular com base no relato de um homem que não apresentou provas, que desafia a história de muitos conflitos recentes, onde armas avançadas foram utilizadas contra os seus países de origem
e que ainda teria de vencer muitos desafios técnicos para ser colocada em prática, pode ser classificada como falsa ou pelo menos como muito pouco provável em função da inexistência de evidências que corroborem essa teoria. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.